Olá, quarto ano. Hoje, sexta-feira, dia 21 de maio, a nossa aula da disciplina de ciências. E como vocês, pegaram durante a semana as atividades avaliativas para que vocês pudessem responder em casa, então nós vamos fazer uma revisão, tá? Dos conteúdos que irão cair. Os conteúdos escolhidos para essas atividades foram os conteúdos lá do início do livro, né? Os primeiros conteúdos. Então, só para poder relembrar para vocês, a prova de ciências, vocês vão dizer agora aqui quais são os assuntos, tá certo? Na prova de ciências, vocês, né, quarto ano, tem o sistema solar e a Terra e seus movimentos, certo? Então, esses conteúdos foram um dos primeiros, né? Um dos primeiros que a gente estudou, tá certo? Então, nós vamos falar um pouco, né? Porque a gente diz assim, mas a Terra, todo ano a gente estuda, mas tem muita coisa que a gente estuda, mas às vezes, né? Pode acontecer da gente esquecer. Então, o sistema solar, né? Então, nós já falamos bastante. Né? O sistema solar, o nome já está dizendo, né? Solar vem de Sol. Ele é formado pelo Sol e por mais 8 planetas, certo? Que são Mercúrio, olha aqui ó, a ordem, acompanha a setinha, Vênus, Terra, Marte, opa, deixa eu só voltar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Antigamente, além desses planetas, existia também Plutão. Só que a gente viu, né, que Plutão ele foi considerado um planeta muito pequeno desde o ano de 2006. Então, ele deixou de ser considerado um planeta, né, como esses que nós estamos vendo aí. E a gente está observando, você diz assim, mas todos os planetas eles são representados assim, numa forma de esfera. Mas os planetas têm as suas características bem diferentes, que a gente vai ver, tá certo? Os planetas, eles não têm luz própria, ou seja, eles são astros iluminados, né? Eles precisam da luz de um outro astro, e no caso, né, precisam da luz do Sol para poderem ter luz e calor, como é o caso do nosso planeta. O nosso planeta, ele sozinho, né, por si só, ele não tem luz própria não, tá? Mas ele recebe a luz e o calor do Sol. É por isso que nós temos os dias e as noites. Nós temos, né, uma temperatura, não é tão quente e também não é tão frio. Atualmente, nosso planeta está um pouco mais quente por conta do aquecimento global, né? Todos os dias tem muitos gases lançados na atmosfera, essa poluição se acumula e faz com que a Terra fique mais quente. Então, os planetas, eles fazem voltas, né? Eles dão voltas ao redor do Sol, ao redor de outros astros. Então, quando um astro ele gira em torno de outro, a gente diz que ele realiza sua órbita. Então, aqui, ó, nós estamos vendo a sistema solar, né? Só que ali nós vimos de uma outra forma na imagem. E aqui nós estamos vendo as voltas, né? Como é que os planetas, eles dão essa volta, como é que eles não se chocam, né? Então, ó, nós temos aqui o Sol, e vocês podem ver, ó, que eles estão, né? Eles estão dando essas voltas, né? Ao redor do Sol, tá? E aqui, ó, acompanhando a setinha, é o nosso planeta, né? A Terra. Mas a gente tá vendo que tem planeta que é mais próximo. Mercúrio, Vênus também são mais próximos do Sol do que a Terra, né? Ou seja, a temperatura nesses planetas, a temperatura é bem mais quente do que aqui na Terra, né? Devido à proximidade do Sol, tá? E dando continuidade, nós temos aqui, né, falando mais uma vez do nosso planeta, né?
O nosso planeta, a gente já falou diversas vezes que cerca de 70% da Terra é coberta de água, né? Ou seja, a maior parte do nosso planeta tem água. Nosso planeta é chamado de planeta azul, planeta água, por conta dessa quantidade de água existente. E fazem parte diversos tipos de água, né? Nós temos as águas no estado líquido, que são as águas dos rios, dos mares, dos lagos, das lagoas, dos oceanos, né? E temos água no estado sólido, que é a água das geleiras. E nós também temos água na natureza, né? Em forma de vapor, que é quando a gente diz que é a água no seu estado gasoso, certo? E do espaço, o nosso planeta ele é visto, em sua maior parte, azul, justamente por conta de toda essa água que existe, tá? E Plutão, na época que eu estudei, né, em escolas, que os pais de vocês estudaram, então a gente aprendia que o quê? Que o sistema solar tinha 9 planetas. E realmente tinha, né? Mas, no ano de 2006, não faz tanto tempo assim, se a gente for comparar com outras descobertas. Então, foi descoberto que Plutão, ele tinha uma massa muito pequena para poder ser considerado um planeta do sistema solar, né? Então, ele ficou conhecido como um planeta não. E antigamente, quando ele fazia parte do sistema solar, ele era o mais distante do Sol, tá? Júpiter é o maior de todos os planetas, certo? Então, se a gente for comparar também essa questão, né, os tamanhos dos planetas mudam, inclusive a cor dos planetas mudam também por conta dos componentes que existem neles, certo? O Mercúrio é o planeta menor e, ao mesmo tempo, é o mais próximo do Sol, né? Quando a gente viu a imagem do sistema solar, que nós vimos todos os planetas, então a gente viu que o Mercúrio ele é pequenininho e ele é o que fica mais pertinho ali do Sol, né? Então a temperatura desse planeta é mais elevada do que a do nosso. Agora a gente está falando de todas essas características desses planetas, mas até agora o que se sabe é que o planeta que oferece condições para a existência de vida é o planeta Terra, porque nós temos o ar, nós temos água, nós temos solo, então temos, inclusive temos uma temperatura equilibrada, né? Comparada às temperaturas de outros planetas. Então é o planeta que até agora se tem certeza, né, que tem vida é a Terra. Aí muitas vezes a gente assiste um desenho, assiste um filme e tem aqueles ETs, né? Os extraterrestres, né? Aqueles marcianos, né? Então, eles são representados, né, de formas bem desfiguradas, né? Tudo. E a gente não sabe, né? Porque se existe vida em outros planetas, a gente ainda não sabe como são esses seres vivos, né? Que vivem nesses outros planetas, se existe vida, tá? Marte, há pouco tempo, foi descoberto que existe uma certa quantidade de água em Marte, certo? Também. Aqui até então achavam-se que não, se achava, né, que não tinha nada nesse planeta. Netuno, atualmente é o mais afastado do Sol. Antigamente era Plutão, como eu havia falado agora há pouco, certo? Porque na posição ficava Netuno e logo atrás ficava o Plutão, certo? Saturno. Uma das características é que esse planeta ele tem ao seu redor anéis. E esses anéis, eles são formados por gelo e por rocha. E a gente observando assim, a gente vê que é um planeta muito bonito, né? De ser. A gente vê que é um planeta muito bonito de ser representado. E muitas vezes, quando a gente vê um desenho que tem planetas, geralmente eles colocam Saturno, né? Por ter essa diferença, né, nessa questão desses anéis.
né? Então, realmente é muito bonito, é interessante, né? É bonito da gente ver também, tá? E a Terra, o nosso planeta, ele realiza dois movimentos. E o mais interessante é que esses dois movimentos são realizados ao mesmo tempo, tá? Então não é assim, não. Ah, o movimento de rotação, a Terra vai girar um pouquinho, depois ela para fazer de translação. Não. Os dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. E é tão perfeito que a gente não vê, né? Água de rio, água de mar, nada derramando, né? A gente, todo mundo consegue se equilibrar, as árvores também, tudo, né? A gente vê que nada sai do lugar por conta disso, né? E o movimento de rotação é um movimento curto, né? Ele dura um dia apenas, 24 horas, né? E ele é responsável pela manutenção dos dias e das noites, né? Por exemplo, nós estamos durante o dia. Se a Terra parasse e fazer esse movimento de rotação, então a gente iria ficar eternamente dia, até ela começar a girar novamente. Se a Terra parasse durante a noite, ia ficar a noite até e resolvesse, né, que ela resolvesse girar novamente, tá? E quando a Terra faz esse movimento de rotação, como os dias, como esse movimento é responsável pelos dias e pelas noites, então a parte iluminada é dia e a parte que está escura naquele momento é noite. Depois a Terra vai girar novamente e vai se inverter, né? Onde está dia vai ser noite, onde é noite vai ser dia, certo? É por isso que aqui no Brasil, por exemplo, nos horários que a gente está na escola, que a gente está trabalhando, em outros países já é noite, as pessoas já estão dormindo, e nos horários que nós estamos dormindo, em outros lugares do mundo, tem pessoas que estão indo à escola, que estão indo trabalhar, né, por causa dessa diferença, né? Esse movimento da Terra provoca horários diferentes, que é o que a gente chama de fusos horários, né? Por exemplo, vamos supor que aqui no Brasil seja 10 horas da manhã, então já tem país que já é 2 da tarde, que ainda é 7 da manhã, que é 8 da manhã. Então, todos esses fusos horários acontecem justamente por conta desse movimento, né, que a Terra realiza, tá? O movimento de translação é um movimento muito grande, é demorado, porque para o Sol poder dar uma volta completa, a Terra para poder dar uma volta completa, né, ao redor do Sol, demora um ano. Ou seja, são 365 dias e 6 horas. E essas 6 horas, elas são somadas, e a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto, que é quando o ano ele passa a ter um dia a mais no mês de fevereiro, né? Passa a ter ao todo 366 dias. Esse movimento ele é responsável pelas estações do ano. Por exemplo, aqui, né, no Brasil, nós estamos no outono. A nossa próxima estação será o inverno, né? Aqui no Brasil é outono, mas tem outros lugares do mundo, por exemplo, tem lugar que está no verão nesse momento, tem lugar que está no inverno, tem lugar que está no outono, no que a Terra vai girando ao redor do Sol, então ela vai recebendo, né, os raios solares de formas diferentes. Então isso vai fazendo com que as estações do ano vão mudando, certo? Então, e se a gente observar aqui, ó, o verão, né, olha como está essa parte toda iluminada. Tem uma parte que está aqui com pouca iluminação. Olha aqui, ó. Então, essa iluminação ela vai mudando de acordo com o movimento que a Terra vai fazendo ao redor do Sol, tá? Olha aqui, ó. As estações do ano vai sendo representado aqui, ó, nesse movimento, né, todo, tá? E aqui, né, nós temos essas imagens com algumas características das estações. Só para a gente relembrar, a primavera, né, uma estação que tem um clima muito agradável, né, está conhecida como a estação das flores, também, tá?
E nessa época, não só apenas as plantas dão flores, né, mas também elas ficam mais bonitas em outros aspectos, porque a gente sabe que tem planta que não tem flor, não é? Aí você diz assim, ó, gente, mas não é, não estamos na primavera, mas eu vi uma flor. Acontece, gente, a flor, ela não sai apenas na primavera, não. Mas na primavera, elas costumam, né, ficar mais bonitas, né? Os jardins costumam ficar mais floridos, né? As flores costumam brotar, mas nós podemos ter flores, sim, em outras estações. O verão, né, que é a estação mais quente, a gente precisa ter cuidado, precisa se hidratar, né, beber bastante água, ter cuidado com as roupas também, né, usar roupas leves, ter cuidado com a alimentação, né? Então é uma estação que a gente precisa se cuidar mais ainda, tá? Para que a gente não fique desidratado, né, para que a gente não tenha nenhum problema de saúde. O outono é conhecido como a estação das frutas. Também tem um clima muito agradável e uma das características dessa estação são as folhas que caem das árvores. Aí você diz assim, mas a gente não está no outono e eu vi algumas folhas no chão. Sim, as plantas também derrubam folhas, né? Fora do outono. Mas no outono isso acontece bem mais, tá? E o inverno, ele muda muito pelo mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, né, nosso inverno ele é marcado mais pela chuva e pelo vento. E aqui no Brasil, a única região que ainda chega a nevar é a região sul do nosso país. Mas aqui no Nordeste mesmo, a gente nem imagina como é uma neve. Né? A gente não tem nem noção do que é uma neve, só se a gente for viajar para outro local. Porque aqui, né, a região Nordeste é bastante quente, a região Norte também é quente, certo? Então, tem lugares que tem chuva de granizo, que chega a nevar, e tem locais que ocorre só a chuva, tem locais que tem muito vento. E aqui no Nordeste, muitas vezes durante o inverno, né, assim, mais ou menos entre julho e agosto, a gente costuma, né, quem mora aqui no litoral, costuma ter ventos muito fortes, né? Então esfria mais um pouco. Mas o frio que faz aqui no Nordeste nem se compara ao frio que faz em muitas partes do mundo, né? Então é porque a gente aqui já, infelizmente, né, é um lugar quente, mas a gente já se acostumou. Então quando a gente vai, outra coisa interessante também, é muito comum, né, nessas mudanças de estações, quem tem problemas alérgicos, problemas respiratórios, adoecem com muita facilidade, né? É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que mora aqui no Nordeste, ela está bem acostumada com o calor. Aí ela diz, eu vou viajar e vai lá para a região sul, para aquelas cidades ali de Gramado, né, que neva bastante. Se ela chegar lá, ela vai, né? O corpo dela já está querendo ou não, já se acostumou com o calor. Se ela for morar lá ou se ela for passar uma temporada lá, ela pode adoecer. A mesma coisa uma pessoa que vive num local frio e vem para o Nordeste. Ele está acostumado com frio, né? Essa pessoa está acostumada com frio, então vem para cá, termina adoecendo. Né? O nosso corpo ele também se adapta a essas temperaturas. Por isso que muitas pessoas adoecem nessas épocas. Né? E nós também vimos, né, que o nosso planeta tem um satélite natural, que é a Lua. E a gente vê esse satélite em várias formas diferentes. Tem dia que a gente vê esse satélite bem iluminado. Tem dia que a gente não vê esse satélite. Tem dia que a gente vê metade dele. Tem dia que a gente vê uma parte bem fininha, né? Esse satélite tem as fases, né? Então, a lua nova nem sempre é possível a gente ver, né? A lua crescente, inclusive, a gente durante o dia muitas vezes já consegue observar, né, um pouco. Lua cheia, que é quando a gente consegue ver ela totalmente. E na lua cheia que ocorre, né, é a superlua, né, que é quando a lua está mais próxima da Terra, ocorre a lua de sangue. Né, então, tem aquelas diversas, né, nomes que eles dão, né, a esses fenômenos com a lua. E lua minguante, tá certo? E esse mês nós vamos ter uma outra superlua, tá certo?
No final agora de maio, nós vamos ter o outro evento da superlua, que é quando a gente vê a lua, a gente tem a impressão de que a lua cresceu, né? Que a lua está bem grande, porque ela está mais próxima da Terra. Então é quando a gente vê ela bem bonita, bem brilhante, bem iluminada. Agora, muitas vezes, acontece de ter um fenômeno desse e chover no dia, e a gente não conseguir ver. Acontece. Isso não é tão difícil, não, tá? De acontecer. A estrela, né, do nosso sistema solar, que é o Sol, a gente reclama, diz que o sol está muito quente hoje. Hoje está fazendo muito calor. Mas se não fosse esse calor do sol, a gente não estava aqui não, viu? Agora a gente sabe que a poluição está fazendo apenas, né, porque essa quintura aumenta. Mas sem esse calor que a gente reclama, a gente não estaria aqui, certo? Então, ó, foi um pouco da revisão, tá certo? Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar pelo aplicativo, tá certo? Então, beijo para vocês e até a nossa próxima aula, tá?